Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Negócios em Pauta, o seu podcast que mergulha no mundo dos negócios, trazendo histórias, inspirações, insights e muito conteúdo. E hoje a gente está num cenário diferente, né, Walter? Sim, hoje bastante diferente e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito relevante para as empresas, para a iniciativa pública e eu acho que para todos os negócios aqui as pessoas deveriam estar falando ou observando dentro da sua empresa, com a sua equipe, com seus líderes, que é sobre RH. Então a gente está com a Rejane e com o Ender. A gente vai falar sobre um pouco sobre a trajetória deles, a construção que eles estão fazendo. Tem muitas iniciativas aqui que é muito impactante, vamos colocar tanto para o profissional de RH, mas para empresários e líderes também, né, Regiane? Exatamente isso. Vou começar então me apresentando, né? Porque na verdade a gente se conhece, né? Até o pessoal veio lá de Goiânia para Lucas do Rio Verde. Agradecer o convite, né? Primeiramente, porque é uma honra para nós, tanto pessoal quanto do nosso projeto do Café com RH. Eu me chamo Regiane Bierhaus, sou natural do Rio Grande do Sul, estou aqui no Mato Grosso há 10 anos e trabalho com RH há 23 anos. Não façam contas, por favor. Tem pouco tempo. Você começou muito nova. Vamos falar dessa forma. Mas é uma paixão já bastante tempo, né? Mas que despertou mesmo há pouco tempo. Digamos que aos 10 anos que eu estou aqui no Mato Grosso. Porque sempre tem aquela fase, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou no caminho certo? Aquele medo. Então, a partir do momento que eu vim para cá, eu trabalhei com RH no agronegócio e disse assim, nossa, né, brilhou os olhos. E a partir daí, a gente começou a perceber os desafios maiores, né, dentro do RH, dentro das empresas. E surgiu, então, o nosso projeto amado, que provavelmente a gente vai falar muito ainda, do Café com RH. E é um prazer, né, novamente estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade e ao longo dessa horinha aí que a gente tiver para falar um pouquinho, a gente vai contando como que a gente chegou até aqui. Primeiramente, boa noite, agradecer o convite, né, mais uma vez. Meu nome é Winder, né, Winder Marcos Leite, estou supervisor do Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de Lucas do Rio Verde. Sou formado em Administração Pública pela UFMT, né, e o mundo do RH virou para mim tem aproximadamente 10 anos. Eu sou servidor há 11, há 10 anos eu estou no Departamento de Gestão de Pessoas, né, e há 4 anos como supervisor de Departamento de Gestão de Pessoas. Hoje, a Prefeitura Municipal, a gente tem em torno de 2.800 servidores, então, teoricamente, somos o segundo maior CNPJ do município. E gerir todo esse processo da gestão pública quanto a RH, ele acaba sendo um desafio, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é muito gratificante, né? Porque você acaba tendo uma continuidade de processos e isso faz com que você consiga implantar situações que, com o tempo, você vai colhendo os frutos que elas vão gerando. Nossa, muito interessante essa união, né? Porque assim, como que vocês se conheceram e surgiu a ideia de montar um projeto nesse sentido de desenvolver as pessoas nesse assunto de RH? Pode. Então, na verdade, essa dor, né, esse desafio, eu acho que é de muitas pessoas. E todo projeto, toda empresa, tudo gera em torno de uma dor, né, de um desafio. E não foi diferente com esse projeto. Eu iniciei aqui mesmo, né, nesse local. Temos uma sala aqui na faculdade do Sicredi, que nos abriu as portas e eu iniciei com uma consultora de uma outra cidade. Né? A gente conversando ali, naquele bate-papo, como todo RH gosta de falar bastante. E nós iniciamos assim, sem pretensão nenhuma, do total zero, só com o network que a gente tinha. E no dia 28 de setembro de 2024. Então, até a gente depois fala um pouquinho dos nossos projetos aí para um ano do Café com RH, né? Já vai fazer um ano. E o Ender esteve neste primeiro encontro. Nem tínhamos muitas vagas mais, ele mandou mensagem, acho que se não me engano, um dia antes, né, o Ender? E ele, eu não consegui me inscrever, dá para participar, como que funciona? Eu digo, não, só vem que, né, tem espaço.
E nesse primeiro momento a gente já se conectou, ele já, né, contribuiu dentro do projeto, porque o Café com RH, ele é exatamente para isso, para network e para dar voz às pessoas. Então todo mundo tem essa liberdade de, né, de falar, de trocar experiências, de falar o que funciona na empresa, né, de um ou de outro, para que todo mundo possa se utilizar desse conhecimento. Então, ele falou, né, no primeiro projeto que a gente falou sobre retenção de talentos, né? Essa maior dificuldade de todas as pessoas. E aí, no segundo, ele já quis fazer parte e estamos aí desde outubro de 2024 juntos, né, Wender? E só crescendo aí cada dia mais, graças a Deus. Uma pergunta, vocês brigam muito falando assim, o meu é mais difícil, que um é para iniciativa, olha mais para iniciativa privada e outro para iniciativa pública. Como que vocês chegam no alinhamento? E os negócios, mesmo sendo um negócio público e o outro você trabalha mais na iniciativa privada, existe muita diferença na gestão de pessoas mesmo no dia a dia? Então, né? Brigar nós não brigamos, né? Não brigamos, eu vou explicar por quê, né? Nós temos perfis parecidos, né? Quem é de RH sabe que é perfil comportamental, então nós dois somos dominantes e influentes. Porém, né, o meu perfil adaptável, ele reduz muito o dominante justamente para poder ter esse equilíbrio. Né? Então a gente acaba sendo bem volátil nesse processo. Né? Então não há discussões, a gente, embora sejam setores totalmente diferentes, eles se complementam. Né? A gente costuma dizer que nós não somos gestores de pessoas, nós somos gestores de gente. Então, você é gestor de gente na tua casa, você é gestor de gente com seus amigos, você é gestor de gente em todo local. Então, você não precisa ser do RH para participar do Café com RH. Você basta ser gestor de gente. Hoje todo mundo é. O ser humano é sociável, então todo mundo precisa e gosta de ter pessoas próximas. Então, vai muito disso. Né? E essas ideias convergiram. Né? Como a Rede falou, eu participei do primeiro, e quanto RH, né, e há muito tempo nesse processo, e a gente viu que isso realmente validou com o tempo, existe um anseio dos profissionais de RH justamente por ter esse contato, por ter esse network, por fortalecer esses vínculos, porque é o que a gente diz, né? Nós deixamos de ser um grupo do WhatsApp para montar uma comunidade, onde todo mundo se ajuda, onde as pessoas estão ali colaborando o tempo todo, e isso faz com que a gente consiga ser cada dia mais assertivo no processo de gestão de pessoas. Bacana. Muito legal. E assim, quando a gente vai falando sobre RH, algumas pessoas que não têm tanto contato com o assunto ou com como funcionam essas demandas acham que qualquer problema de pessoas na empresa é o RH que resolve. Não, Verdade. isso daí é com o RH. Quando na verdade, assim, às vezes é muito mais o líder e o RH tá ali para poder fazer essa gestão, profissionalizar as pessoas. Como que vocês veem essas demandas e o conhecimento de RH nas empresas hoje? Vocês acreditam que isso já melhorou ou que ainda tem um caminho muito longo? Vou dar minha opinião primeiro, depois eu gostaria que o Ender complementasse, porque de fato é um assunto bem amplo e polêmico, né? Até justamente porque as pessoas têm essa convicção de que é o RH que resolve tudo, né? E a gente tem um déficit muito grande na questão das lideranças, né? Hoje aqui na nossa região a questão é muito operacional, os líderes são muito operacionais. Então falta esse conhecimento. Então os líderes são colocados lá por tempo de casa, né? Por QI, por N motivos que não, talvez não pela competência de fato de ser um líder nato ou um líder que estudou para aquilo. Então, maior problema e uma das tendências de todos os anos de RH, se tu pesquisar, você vai ver de tendências de RH, é treinamentos de liderança. Então, a gente vem aí com a norma, né, com a NR1, que também necessita do treinamento de liderança, e eu acredito que vai continuar para sempre, né? Porque a todo o tempo novos líderes se formam e a gente precisa, o RH precisa ter esse olhar diferenciado para com a liderança, né? E fazer treinamentos assertivos, estar junto com eles, não só fazendo treinamentos, mas o RH precisa ser estratégico e estar do lado da liderança, né? Então, eu vejo dessa forma e a gente lida com isso no Café com RH exatamente assim. Então, em todos os encontros,
a gente pontua, nós já tivemos temas, né, sobre liderança. Nossos temas são bem amplos, né, são bem genéricos, digamos assim, para que todo mundo consiga vir e trazer, não é nada específico, sabe? A gente, RH, você sabe, né, tem milhões de assuntos para se falar. Então, a gente já falou sobre network, já falou sobre NR1, já falou sobre liderança, já falou sobre tecnologia no RH. Então, eu acho que todo mundo consegue contribuir. Eu acredito que esse é o caminho e o treinamento será eterno, né? Então, o processo de liderança, ele é complexo, né? Porque a gente entende que existem líderes natos, pessoas que nascem para ser líder e naturalmente elas são, e existem pessoas que são treinadas e nós somos treináveis, né? Nós podemos ser líderes e ser líderes melhores. Talvez uma das maiores dificuldades no processo de gestão é justamente porque se coloca o ótimo operador profissional como líder. Isso aí. E ele é ótimo operacionalmente, nem sempre ele vai ser um ótimo líder. Se Talvez ele ele nem goste, né? Então, talvez ele nem goste, né? Então, talvez, e aí caso ele queira, ele pode sim se desenvolver e se tornar um ótimo líder, né? Não deixando a parte operacional, mas quem é do operacional realmente gosta de fazer processo. Vou dar um exemplo do meu caso. Eu amo fechar folha. Gosto Para também. mim, cálculo de folha, fechamento de folha, para mim é a melhor parte da RH. Mas precisa-se ter a transição para o processo de liderança, né? E aí, talvez a maior dificuldade nesse processo dos líderes que são transicionados do operacional para a liderança é entender que as pessoas precisam desprecisar dele. Você deixa de ser importante na execução para ser importante estrategicamente. E quando o líder ele passa a analisar isso de uma maneira objetiva, ele consegue produzir muito mais. Porque você entende que você deixa de fazer uma função operacional, você não vai perder espaço no teu ambiente de trabalho porque você já provou o quanto você é bom. Você vai ganhar espaço para acrescentar novas soft skills, novas habilidades para que você possa executar isso de maneira mais assertiva. E talvez a maior dificuldade quanto a isso é a transição de carreira. A gente precisa pensar em transição de carreira. Daquele colaborador, e eu vou trocar por servidor, peço desculpa, mas daquele colaborador que estava no operacional e se tornou um líder, daquele colaborador que veio de liderança, mas veio de uma outra empresa, ele precisa se adequar. Então, essa transição pode e deve ser acompanhada pelo departamento de recursos humanos da empresa, mas ela é muito importante para que essa liderança se torne cada vez mais efetiva, cada vez mais assertiva. Eu vejo que um fator muito, vamos colocar assim, muito comum, independente da empresa, do segmento, se é iniciativa privada ou pública, até na especialização que eu fiz, é quando a gente começou a discutir a parte de gestão de pessoas mesmo, todo estudo de caso que a gente fazia, nós chegava num consenso. A comunicação é o fator mais, vamos colocar, mais latente dentro das empresas, nem com a liderança também. Então, tipo assim, ó, uma comunicação clara, a falta dela, ela dificulta de fato o trabalho, a forma de você direcionar a equipe. Segundo ponto, a comunicação entre os departamentos também. Se não tiver uma comunicação boa, não tem uma empresa que funcionar, não vai funcionar bem, a empresa, ela não vai conseguir ter um desempenho bom. Então eu vejo que se eu pudesse resumir ali, você trouxe bem a questão de como que eu faria uma transição boa de um líder? Eu trabalharia a questão de, primeiro, de comunicação das lideranças. Segundo ponto, essa transição é dolorosa porque a maioria das vezes o cara que faz muito bem e ele desponta, o pessoal vai lá e fala, não, ele tem que se tornar o líder da área. Ele perde o cara que era bom e talvez o cara não se torne um líder, então ele perde duas vezes. Então, se a gente analisar nessa perspectiva, igual você falou, todo mundo é treinável, o primeiro ponto é verificar se realmente a pessoa quer. E a pessoa também tem que ser honesta com ela mesma, porque o cara tem que gostar. Ele tem que gostar de problema, lidar com pessoas a todo momento, porque liderar é conversar com pessoas, é entender, é desenvolver pessoas também, ver qual que é a dificuldade, o que que você tem que apoiar no crescimento de cada pessoa da sua equipe. Então, a gente vai observando que é um trabalho muito grande, que não é simplesmente você pegar uma pessoa igual. Um erro também que eu vejo muito. O cara trazer um cara muito bom de fora, de outra empresa, sendo que a empresa dele tem uma cultura totalmente diferente. Cara, aquele cara não vai performar no primeiro momento que você vai inserir o cara, jogar e falar, não, o cara é bom, ele vai me entregar. Ele não vai. E aí eu vejo que essa questão de adaptação e cultura, na maioria das empresas, ela é um fator significativo. Como que eu faço para implementar uma cultura? E, segundo ponto,
beleza, você vai me trazer ali alguma resposta de como eu implemento a cultura. E o segundo ponto é como que eu faço que essa cultura seja disseminada para toda a empresa. Difícil, porque tu tocou num ponto bem, no ponto chave, que é as pessoas que vêm de fora para inserir na cultura. E a gente aqui no Mato Grosso, né, aqui na nossa região especificamente, tem muito isso, porque temos muita falta de mão de obra, muita falta, né? É bem contraditório, mas é bastante falta de mão de obra. E nós temos aqui salários maiores, né, uma qualidade de vida boa, que muitas pessoas vêm, né, até o Mato Grosso. Eu mesmo, né, vim do Rio Grande do Sul para trabalhar, vim diretamente para trabalhar numa grande empresa aqui. E tem pessoas que não se adaptam. Então, já tivemos casos, né, na própria empresa, de pessoas que não se adaptaram. Então, quando algumas pessoas me perguntam, alguns empresários, né, que participam do Café com RH, eles me falaram esses dias, contratei uma pessoa de tal estado. Eu digo, não vai dar certo. Mas, na verdade, pode ser que dê certo sim, até porque são pessoas adaptáveis. Mas a cultura dentro das empresas, para mim, elas já são meio que empírico, no meu entendimento, sabe? É muito forte as culturas aqui dentro das empresas. Depois o Wender pode complementar, porque é diferente, né? Vocês que vêm de outro estado, vocês percebem isso também, né? Eu vejo pessoas comprometidas, eu vejo pessoas responsáveis, obviamente que não 100%, né? Mas eu vejo isso. E quando vem alguma pessoa de fora, eu percebo esse baque cultural que elas têm e muitas acabam pedindo para sair ou voltam para os seus estados, porque de fato não se adaptam. Então, muito é do trabalho da empresa, mas eu vejo também que é muito da pessoa se adaptar e da pessoa ser flexível para aquele momento. O processo de estabelecer uma cultura da empresa, principalmente para a nossa região, que é uma região muito de imigrantes, tem muita pessoa de fora, e existe uma cultura já pré-estabelecida, né? As nossas empresas, a maioria delas são empresas que passam de geração a geração, então o avô iniciou, o pai, ainda mais a gente que é do meio do agro, né? No serviço público não muda muito, porque embora eu tenha uma troca de gestão a cada 4 anos, né, com exceção aqui de Lucas, que a gente acaba não tendo tanta alternância de poder, né, os prefeitos acabam sendo reeleitos, então isso faz com que haja uma continuidade significativa, mas da mesma forma, independente da troca de prefeito, os servidores efetivos não mudam, então a cultura permanece. Embora a foco, a visão muda para alguns pontos, a cultura pré-estabelecida já no serviço público ela acaba mantendo. Mas o que acontece? Com o advindo de novas pessoas, de novos processos, algumas empresas estão perdendo o processo da cultura inicial. E aí vai chegar num ponto em que ela não sabe onde era a cultura da empresa, onde se formou e como está sendo essa mudança para uma cultura adaptativa. Né? E adaptativa, quando eu digo, é que nós somos da nossa região e é uma região que demanda muito emprego, a gente tem muito emprego, né, com cargos muito bons, com Salários bons. carreiras muito boas, mas o atrativo de pessoas para nós ainda é difícil, né? E pessoas qualificadas, né? Porque não adianta você vir por um processo, que seja aqui no Mato Grosso na verdade qualquer região aqui no Mato Grosso, existem sim trabalhos que vão exigir mais o processo braçal, mais essa demanda inicial, né, que não exige tanto grau de conhecimento, mas também existem os cargos que são os que pagam mais, que são os cargos mais analíticos, que são os cargos de tomada de decisão. E essa migração, essa mudança e adaptação à nova cultura é algo muito difícil, né? Eu vejo e nós vemos isso hoje em Lucas, que a gente tem uma rotatividade muito grande, então tem muitas pessoas chegando, muitas pessoas indo embora, muito por isso, né? Por ser uma cidade onde a média salarial é mais alta, onde Custo de vida, o né? custo de vida consequentemente cresce na mesma proporção. Então acaba dificultando, né? Pessoas que sobrevivem ou vivem com 1, 2, 3 salários mínimos em outras cidades, nas cidades maiores, nas capitais, não conseguem sobreviver em Lucas. E acham, quando vêm, elas acham que conseguem, né? Porém, não conseguem. Eu mesma quase fiz essa burrada quando eu vim. Eu pedi um salário X,
cheguei aqui e percebi que eu não conseguiria dar conta de sobreviver. Ainda bem que eu fui promovida em um ano e aí eu consegui me manter na cidade, senão... Um outro fator que a gente percebe também de diferença nessa questão cultural é também a questão, não sei se isso, aí vocês podem trazer essa visão, se o fator de questão de interior, ele acaba trazendo muita pessoalidade para dentro das organizações, coisas que a gente talvez não tenha de maneira tão intensa nos grandes centros, né? Então, assim, como você acaba tendo uma escassez de mão de obra, então as relações aqui, elas acabam se misturando muito. Então, assim, dentro da mesma empresa, um vira padrinho do filho do outro, é almoço de domingo na casa de um, coisa que talvez nos grandes centros seja um pouco mais difícil, ou às vezes mais raro de acontecer. Até que nível essa proximidade pessoal das pessoas dentro da empresa favorece a disseminação da cultura e o desenvolvimento, e até que ponto elas podem prejudicar o desenvolvimento da empresa e continuidade do negócio? Muito boa pergunta. De fato é isso, mas também não é uma regra, né? Porque até a gente tem aquela coisa do Rio Verde não nem tanto, né? Mas outras regiões aqui próximas têm uma fama que não são muito afetuosas, digamos assim, sabe? De estar com de ter essa presença, de chamar para dentro de casa. Mas de fato faz muito sentido quando a gente fala de empresa. Tem muitas pessoas que falam que não é bom, né, misturar amizades e negócios, digamos assim, mas eu vejo que eu mesmo tenho amizades dentro da empresa e que a gente consegue ter esse bom senso de separar, né, o trabalho com a amizade. Mas de fato acontece muito isso, tanto dentro do nosso projeto do Café com RH, eu vejo que as pessoas gostam de participar e estão engajadas, porque depois, né, da pandemia teve esse afastamento geral, né, de pessoas só pelo WhatsApp, só call, só encontros casuais, assim, e eu acho que as pessoas estão sentindo a falta desse afeto, desse carinho, de estar presente. Então eu percebo que as pessoas se entregam muito mais, até mesmo no projeto. Eu acredito que nas empresas funcionam dessa mesma forma, porque elas vestem a camiseta junto com nós. Então a gente tem, como que a gente pode chamar os nossos os nossos apoiadores dentro do café, os café lovers, né? Que são mais, e às vezes nos motivam muito mais ainda a levar esse projeto adiante por causa dessa proximidade. Então, eu acredito que dentro das empresas também, obviamente, né, que em alguns casos é prejudicial, sim, né, porque pode acontecer você, como que é a palavra? Enfim, né, trocar ali Perder aquele limite, né? Exato, exato. É bom senso, né? Onde existe bom senso, não se ultrapassa limites, né? Mas eu vejo de uma forma positiva, tanto dentro das empresas, ter uma amizade com limite, quanto dentro do nosso projeto do Café com RH. Eu vejo que as pessoas precisam disso, necessitam desse carinho, desse afeto, desse estar presente, estar junto. É muito relevante a tua pergunta, porque hoje existe uma linha muito tênue entre o que é amizade, do que é vida profissional, então a gente acaba estendendo algumas situações e acontece realmente isso. É meu colega de trabalho e é justamente por causa disso, a gente passa mais tempo do lado dele do que da nossa família e acaba gerando similaridades, né? Só que talvez, acho que a maior dificuldade aí, vamos trazer uma grande parte da nossa força laboral aí dos trabalhadores em si, é a inteligência emocional para definir algumas situações. Então a gente acaba sendo sobrecarregado por um processo de que eu não entendo até onde essa amizade realmente é uma amizade do trabalho, quanto é uma amizade da vida pessoal, né? Tanto é que eu comento, e eu faço isso muito porque, querendo ou não, quando você está numa posição de gestão, você acaba discutindo com algumas pessoas, você acaba tendo que se impor em alguns momentos. E o que que ocorre? Normalmente eu saio da sala de reunião e para fora como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque nada aconteceu, sabe? Se eu briguei com alguém dentro da sala, se eu tive
alguns posicionamentos mais diretos ali, é para sanar aquela situação, mas saiu dali da porta para fora para mim, ficou na reunião, resolveu lá dentro. Então, quando as pessoas passam a entender esse processo, e é justamente aquela situação também, né? Porque onde eu cheguei a essa maturidade. Eu cheguei a essa maturidade porque eu vi que isso só fazia mal para mim. Se eu saía de uma reunião e ficava bravo com o meu coordenador, com o meu supervisor, quem ficava remoendo isso por semanas era eu, quem não me alimentava direito era eu, quem não dormia direito era eu. Falei, cara, por que que eu tô trazendo um problema para mim que não é problema meu? Então, se não deu certo, se a minha ideia não foi, se a gente discutiu, ok, fica ali dentro, o que acabou ali acabou, daqui para frente, página nova. Então, quando a gente começa a entender esse processo e ter essa inteligência emocional, justamente para não se limitar, porque a gente acaba se sabotando nesse processo, você acaba gerando fatores limitadores em você, que aí você deixa de render e, consequentemente, as pessoas vão justificar aquilo através daquilo que ocorreu, muitas vezes não é, você só se incomodou, não se sentiu confortável com aquela situação. Óbvio que existem limites, né? E é importante também que você estabeleça seus limites. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que a partir do momento que você bateu o ponto, você entrou dentro de uma empresa, a sua hora está sendo paga, você está sendo paga para fazer aquilo. Então, ali é um momento que talvez você precise tirar um pouquinho o sentimento de lado e falar, não, aqui eu sou um profissional e o que que isso vai gerenciar e o que que isso vai trazer de processo. Porque eu trazer até uma situação que eu vi no grupo, encaminharam essa semana, um podcast do Um Patrão e 30 Demitidos. Ah, Sim. eu Gente, vi que saiu essa semana e ainda não consegui Eu também não assistir. vi. quem não assistiu, assista. Mas foi Absurdamente. montado, né? Oi? Foi montado. Então, acredito que não. Foi. Existem e ali você identifica pessoas, e aí você identifica as pessoas que cercam muitos estereótipos ali, né? Justamente das pessoas não terem maturidade emocional para superar um processo, de vincularem uma demissão ou um processo anterior a um processo atual. Então é importante que quando há um desligamento, por exemplo, você se desligue daquela empresa, você se desligue do processo e comece realmente um novo ciclo. Tanto é que um dos temas é se você foi demitido, a empresa te fez um favor, né? Embora seja bem duro o tema, mas se você for analisar pelas perspectivas positivas, é o feedback mais direto que você vai ter, a partir do momento em que você é desligado. Porque você não serve mais para aquela companhia, você não serve mais para aquela empresa, né? E por quê? Né? Existem situações em que realmente você foi demitido por uma forma injusta ou com um processo injusto, mas é importante também analisar o outro lado da moeda. Será que se eu tivesse feito diferente, será que eu tivesse agido diferente? Ou o que que eu posso fazer para aquilo não acontecer? Em casos de situações injustas, realmente não tem muito o que você melhorar ou que você ajustar. Mas em algumas outras situações, sim, você pode fazer pequenas correções ali que vão trazer pontos positivos no futuro próximo. E o pessoal acaba confundindo, né? Porque o negócio você bem colocou. Se a gente pensar em alguém que está gerindo pessoas, um gestor de pessoas ou um líder, vamos colocar assim, ele tem que desenvolver aquela pessoa. Para ele desenvolver, vai ter que alinhar muitos pontos. Talvez aquela pessoa não esteja entregando ali da forma que ele precisa, que a empresa precisa. E se não tirar essa pessoalidade, e toda vez que eu corrigir aquela pessoa, ela se sentir mal e ficar levando pro lado pessoal, já é um problema que tem que ser resolvido, tem que ser superado. Outra coisa, as pessoas têm dificuldade de aceitar um feedback. Então, e os líderes têm dificuldade de dar feedback. Aí pronto, aí acaba desgrama tudo. Então, já Dois criou- problemas bem tranquilos. E aí volta na comunicação, porque se o líder for verdadeiro e quiser desenvolver de fato aquela pessoa, sem a questão de ficar pegando errinho, ficar tripudiando em cima do erro e querendo, tipo assim, mostrar que a pessoa errou. Se a pessoa errou, ela sabe que errou e ela já tá mal por isso. Agora você tem que construir com ela como que ela vai fazer para não errar de novo. Então eu acredito muito nisso, que o feedback é mais uma construção, falar, cara, aconteceu isso, infelizmente o passado a gente não muda, mas vamos construir algo ali para isso aqui não acontecer de novo. A gente pode errar outra coisa, tem que ser diferente disso aqui, que isso aqui nós estamos alinhando agora e estamos traçando o caminho para não acontecer novamente. E aí eu vejo uma questão também, que aí a gente tem dois extremos. Algumas empresas que não estão preparadas para desenvolver pessoas, líderes que não estão preparados, mas em contrapartida também tem profissionais que ele generaliza tudo para ele é uma coisa mais pessoal e ele não quer desenvolver, ele não quer
evoluir no dia a dia. Então tudo ele leva pro lado pessoal e não quer fazer a parte dele, que é entregar o serviço, como você colocou, tá no ambiente profissional, ele tem que entregar o serviço. Aí toda a crítica que ele recebe pelo desenvolvimento dele, ele encara como uma coisa que desabonasse ele, ou que ele não merece. Tanto é que a gente vê agora com a nova geração que o pessoal vira as costas no outro dia, se alguém chamar a atenção dele, o cara cometeu um erro, alguém pontuou aquele erro, ele vai embora e não volta mais à empresa. Como que a gente faz para lidar com a nova, e não é só a nova geração, mas vamos colocar essa nova geração, mas com Esse perfil, né? esses profissionais que não aceitam uma pontuação e não querem se desenvolver, leva tudo pro lado pessoal. Virou meme já, né? Sim. Tá muito engraçado, porque eu e o Ender, a gente fala sobre este tema nos cafés que a gente participa e a gente normalmente leva como primeiro tema, né? A diversidade geracional, porque de fato é muito polêmico e gera bastante interação das pessoas. E é muito engraçado que aí a geração Z a gente vai falando, né? Contando como que é, como que não é, cada geração, os perfis, como que é, e aí a geração Z começa a se defender lá. Essa assim, essa assim. É engraçado demais. Então, eu e o Ender, a gente acaba que, até para termos conteúdo, né, a gente vai se trocando alguns memes que são engraçadíssimos, mas que de fato gera uma preocupação muito grande, né? Porque é exatamente como você falou, Walter. Não aceitam nada, não, tudo é pessoal. Tem uns memes que eu acho muito engraçado que o profissional fala assim, agradeça que eu vim. Né? Não, esse dia um colega meu falou assim, ó, que ele foi entrevistar um profissional que ele precisava contar. Ele que foi entrevistado, ele foi, a O cara pessoa começou a entrevistar ele para ver se ele queria trabalhar naquela empresa. Eu não passei, mas tem algumas pessoas, talvez até alguns RHs, falando que é para a pessoa fazer isso, tá? E aí Que já você complica. tem que saber qual empresa, procurar a empresa. Mas enfim, a gente acaba aqui dando risada, porque às vezes também não tem muito mais, mais o que fazer. Mas a gente traz esse tema muito, e a gente tem discussões muito relevantes dentro do Café com RH, que é exatamente isso. Como que a gente pode lidar, o que a gente pode fazer. Hoje a gente tem profissionais de 60 anos, até 70 anos, né? Hoje, graças a Deus, a saúde está em dia, as pessoas estão se preocupando mais com a saúde, com pessoas que estão entrando ali, os seus 14, os seus 20. Eu acho muito engraçado que 21 anos, eu faço várias entrevistas, né? E eu vejo casos assim, a pessoa teve, acho que tinha 18 anos, colocou no currículo especialista em, no tema lá, no cargo que ela fez por um ano. Será que essa pessoa sabe o que é um especialista, gente? Então, acaba que eu acho que falta vir propriamente de casa também, né? Esta orientação, esta educação, este cuidado que as pessoas têm que ter na hora de uma entrevista ou na hora que você, no seu trabalho mesmo, porque a gente trabalha, vocês também, né? Trabalham diretamente com a geração mais nova, e assim como eles também são muito inteligentes, muito espertos, tem coisas que eu já passo para eles, porque eu não sei fazer, né? Mas tem essa questão de imediatista, ou de querer já cargos muito maiores, né? A gente levou, eu levei, 15 anos para, né, estar num cargo de gerência. As pessoas iniciam com 20, 21 anos e já querem assumir um cargo mais alto, mas aí vai a pergunta, né, Wender? Será que é nós que estamos errando, né? Nós que somos os errados? Ou não sei se existe um certo errado, né? Eu acho que é uma visão diferente, da mesma forma que quando a gente entrou para o mercado de trabalho, eu sou millennial, né? Sou Y. Mas será que eu também não era dessa forma? Então a gente fica com essa pulguinha atrás da orelha, né? Porque a gente só vê o passado, o futuro, né? A gente não enxerga o passado. Então acho que a gente também tem que começar a ver a parte boa, não só a parte ruim. Então, eu vou ser mais polêmico no processo.
Eu tentei Eu, ser, mas eu dei eu uma acho amenizada. que a gente está colhendo o fruto de uma terceirização de educação que a gente fez lá atrás. Então, os pais da nossa geração, e aí final da geração X, início da geração Y, terceirizaram a educação dos filhos para a escola, terceirizaram a educação dos filhos para os avós. Por quê? Porque, e aí a gente vai entrar no debate geracional, porque nós entendemos que a gente deveria ser como a geração anterior, que é a geração X, que a gente tinha que trabalhar, construir carreira, construir, formar família e ter esse processo. E quando a gente terceirizou essa educação para outras pessoas, tanto é que eu acredito que boa parte das pessoas que vivenciaram, tem pais ali da geração Y ou Baby Boomer, o pai trabalhava, a mãe ficava em casa, então você tinha uma proximidade maior com esse tipo, além de todo o processo evolutivo que ocorreu, de tecnologia e tudo mais. Quando se terceirizou esse processo para a escola, né, para que a escola educasse as pessoas, para que os jovens acabaram se encontrando e aí disso não gerenciou. E hoje, talvez a maior dificuldade que a gente tem, e aí a gente tem agora crianças com 10 anos com crises de ansiedade, coisas que... Depressão. Depressão, coisa que na nossa época não fazia sentido ter, né? Ou Mas não era falado isso, também, mas né? talvez a proporção era idêntica, só que a discussão era menor, né? Mas talvez, e aí é onde eu acho que é interessante, por ter terceirizado toda essa questão da educação, hoje a gente colhe isso. Hoje a gente colhe aquele profissional que ele não quer se comprometer, né? Eu cito um exemplo de uma colega minha que me contou isso tem quase um ano, que ela contratou uma menina, nossa, perfeita, a menina entregava os relatórios, sabe? Ela falou que questão de menos de um ano ela já seria promovida, se destacou mais que os colaboradores que estavam lá há muito mais tempo, então tinha todo o perfil. Com 6 meses, essa menina pediu desligamento. Daí ela, Essa é não, boa. pera, o que que é salário? O que que aconteceu? Por que que você quer se desligar? Não, você entende o processo, você em pouco tempo... Ela falou, não, eu queria viajar. Durante 6 meses eu juntei todo o dinheiro que eu precisava e agora eu vou viajar. Não, mas você não quer voltar mês que vem? Eu falo, não, eu vou mochilar. Eu trabalhei 6 meses com esse objetivo. Meu objetivo era juntar esse valor e agora eu vou viajar. Ah, mas depois, quando você volta... Não, depois eu penso nisso. Agora eu quero... Então, esse despertencimento das pessoas dizerem que não, cara, carreira não é importante. E aí eu trago mais uma vez o meu exemplo. Eu deixei de viajar numas férias quando me chamaram para trabalhar no RH. A minha gestora me ligou, que é a Aline, ela me ligou e falou: Ender, eu preciso que você venha trabalhar. E eu tava de férias, né? Ia viajar para o Rio de Janeiro no dia subsequente. Passagem comprada, voo de Asa Delta, inclusive, Aline, você me deve um voo de Asa Delta. Voo de Asa Delta, tudo certo, tudo pronto para viajar para o Rio de Janeiro. Ela me ligou e falou: Ender, eu queria. E eu já tinha pedido antes para ir trabalhar no RH. Ela queria que você viesse trabalhar no RH com a gente. Falei: não, tudo bem, eu tô indo viajar agora para o Rio de Janeiro. Eu volto ali por volta do dia 10 de janeiro e dia 10 de janeiro eu volto. Não, Isso você não era dia entendeu. 15 de dezembro. Ela falou: não, Você eu não tá preciso de você entendendo. aqui amanhã. Se você não vier amanhã, infelizmente, eu vou procurar outra pessoa. E aí nisso eu falei: cara, não tem nem dúvida. Cancela Rio de Janeiro, esquece, eu vou fazer. E aí é justamente essa conversão, né? Hoje eu entendo que eu colho frutos dessa escolha, né? Eu poderia ter feito a escolha de ter ido viajar? Poderia. E talvez os resultados que eu iria obter no processo não ia ser tão bons quanto os que eu obtive. Mas é justamente isso. Hoje não há mais esse pertencimento, as pessoas não se sentem mais, não entendem mais que elas precisam formar uma carreira, né? Antigamente, o que que acontecia? E aí, mais na geração X ali, que os pais mais falavam: ah, não, você tem que passar um concurso do Banco do Brasil, você tem que ser concursado, não, iniciativa privada não. E aí, com o tempo, a gente começa a ver que a estabilidade já não é mais tão importante. Hoje a gente vê que a estabilidade é o menos importante nesse processo. Mas talvez a dica de ouro desse processo, porque não vamos conseguir mudar, né, essa questão das gerações e tudo mais, é entender até onde essa pessoa se encaixa na cultura. Até onde aquela pessoa se encaixa na empresa. Ela é importante, ela entrega resultado, tá? O que eu posso... E aí, talvez vai ser a maior dor para os empresários e para toda a gestão até onde eu posso ceder para ter isso, né? Até onde é negociável e até onde não negocio mais. Então, quando você entender esse processo, porque, por exemplo, trazendo agora para a questão dos perfis comportamentais, todo o processo. Quando o gestor começa a entender de perfis comportamentais vinculados à questão geracional, ele consegue ser muito mais assertivo.
Na minha equipe, por exemplo, eu tenho uma pessoa que ela tem um perfil executor, um perfil dominante. Se eu preciso de um relatório para daqui 3 minutos, eu peço para ela. Mas eu tenho uma analista também, um perfil totalmente analítico. Se eu pedir para ela, ela vai me levar pelo menos uns 30 minutos para entregar o mesmo relatório. Só que a da analítica, eu posso conferir a 10ª casa após a vírgula que vai estar correta. A da executora, a terceira, talvez. Da quarta. Por quê? Porque não faz sentido ela te entregar um resultado da quarta vírgula se é para uma decisão rápida. Então, quando o gestor entende como é que ele vai trabalhar com isso, e aí no processo geracional, hoje, para você colocar alguém, como a gente tem o Milton ali atrás hoje, de uma geração Z, cuidando da parte de tecnologia, é muito mais fácil. Né? Eles já são nativos tecnologicamente, eles já nasceram com o celular na mão, com 3G, com Wi-Fi. Eles não sabem nem A o que é própria uma internet, comunicação, né? não sabem nem o que é uma internet de escada. Então, é justamente chat do UOL, então nem se lembra. Mas é justamente isso. Quando o gestor ele entende que ele precisa amadurecer e tratar esses processos e tratar as gerações, não da mesma forma com que ele foi gerenciado. Né? Como eu brinco com meus estagiários, eu sofri quando era estagiário, meu estagiário tem que sofrer. Nem sempre é assim. Né? Hoje a gente vê que a gente consegue e existem colaboradores que entregam demasiadas ações, só que se você pressionar demais, ele não vai te entregar. Então, é um novo modelo de negócio, é um novo modelo de gerações. E hoje o processo do empreendedorismo, o processo do YouTube, do TikTok, ele acabou gerando um mercado paralelo para as empresas que é quase desleal. Porque hoje um influencer ganha tanto quanto mais do que alguém de CLT que está ali trabalhando 8 horas. Né? CLT virou, Eu virou vi isso, eu meme, vi uma virou coisa pesquisa ruim, né? que várias Sim. pessoas acham hoje que o CLT é uma coisa Ruim. ruim, que você... Então, assim, você foi falando e veio, assim, uma série de Aham. indagações que eu gostaria de fazer e até provocar, porque são dois aspectos principais. O primeiro, a, a carreira, ela é da pessoa, não é do líder, não é do gestor. Então, você tem que fazer a gestão da sua carreira. E aí, dicas para as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo aqui, quais os aspectos é interessante você refletir para você saber se você está na carreira que você gostaria, se você está seguindo os passos, para você saber as concessões que você vai fazer. E o segundo ponto é, toda empresa, ela é limitada à cabeça do dono e do gestor que ela está ali. Então, é esse entendimento que vai trazer todo o direcionamento para onde a empresa vai caminhar. E aí, se você quer caminhar com a sua empresa para um lado, você tem que abrir a sua mente para as pessoas que estão no mercado e oferecer ali condições para as carreiras que essas pessoas desejam e que esses negócios podem prosperar. Então, como que faz para o gestor também lidar e conseguir gerar internamente essas oportunidades hoje que são desejadas por essa geração que está no mercado de trabalho? Falando em carreira, né? É um ponto que eu gosto bastante e eu já tenho ajudado algumas pessoas, né? A recolocação, a transição de carreira mesmo. Algumas pessoas me procuram porque veem o meu movimento no próprio LinkedIn, né? Uma pessoa até, um conhecido meu falou, mas como que funciona? Eu trabalho em tal empresa, se eu postar lá no LinkedIn, porque ele tem várias ações sociais, sabe? Da comunidade mesmo, porque aqui em cidade de interior as pessoas gostam de estar presente, estar em comunidade, fazer trabalhos voluntários. Eu acho isso muito legal. E aí essa pessoa estava preocupada, de fato, em se mostrar, né? O que eles vão pensar? E aí eu só fiz uma única pergunta para ele: a carreira é sua ou é da empresa? Né? E de fato as pessoas têm este medo ainda de postar ou de estar à frente de alguma coisa. Nós mesmos, né? Eu trabalho como CLT, eu sou gestora de RH da Agrofert, né? Até quando eu comento, às vezes eu chego pro meu gestor meio com eu lancei um livro, eu tô participando de um projeto, e ele sempre orgulhoso, sabe? Ele sempre, nossa, que legal, que bom, que legal que você tá fazendo parte disso. E só que há muito este medo, porque eu acho que aconteceu já de as pessoas serem um pouco podadas, né? Então, eu tento levar isso para dentro da empresa, que a gente às vezes, como RH, a gente tem que forçar
treinamentos, né? Forçar que as pessoas queiram. A gente estava falando aqui nos bastidores que a vontade é da pessoa, né? A gente não pode impor a vontade para ela. A gente tenta motivar de algumas formas, mas a pessoa precisa ter a vontade e querer crescer. Então, eu sou apaixonada nessa gestão de carreira. Eu faço alguns trabalhos que às vezes as pessoas querem fazer muitos cursos, muitas pós, muitos treinamentos. Eu digo, gente, não precisa mais. Chega. Aplica um pouquinho na prática. Aplica. Até foi uma coisa que o Ender se conectou comigo pela primeira vez, porque existe aquele no final do ano, existe, li 20 livros, né? Tem gente que lê 50 livros. Eu digo, gente, como que consegue, né? E aí essa competição entre... Aí colocam lá no Insta, fazem um post bem bonito no LinkedIn. Gente, que necessidade tem essa leitura? O que você aplicou dessa leitura? O que você tirou dessa leitura? Então, é muito mais do que você está absorvendo do que você está consumindo. E hoje em dia a gente consome muita coisa, né? E não aplica absolutamente nada. Então, eu gosto muito do podcast do Joel J, enquanto ele está entrevistando, até na próxima a gente vai começar a anotar. Ele anota as decisões que ele tomou, né? Não sei se vocês já perceberam, durante aquela conversa. Tipo, a gente falou aqui de alguns assuntos, o que eu vou levar daqui para minha vida pessoal? Então, eu acho que é isso, essa visão e essa percepção que eu tento levar para as pessoas e que eu gostaria que mais pessoas soubessem que a carreira realmente é nossa, que amanhã ou depois você pode não estar mais dentro da empresa. A empresa te dá inúmeras oportunidades. Aqui na região nós temos empresas muito boas, que dão muitas oportunidades, que te mandam para fora do estado para fazer cursos, treinamentos. A gente mesmo, né, agora no dia 18 de julho, fomos para Cuiabá, num evento de RH. Então, a gente tem muitas possibilidades. E será que as pessoas estão aproveitando isso? Eu vejo já, de antemão já vou responder, não estão aproveitando. Porque, de fato, a gente não vê crescimento na carreira dentro da empresa. Então, depois que sai, se apavoram, né? Então, você não tem um currículo bem feito, você não tem a sua empregabilidade ativa, o seu LinkedIn não existe. Então, quando você está nesse movimento, você é vista e você vai ser lembrada. Então, eu acho que é mais o posicionamento, a sua marca pessoal e trabalhar isso. E o LinkedIn é a melhor plataforma para você se mostrar, né? Inclusive, quem quiser... Siga no LinkedIn. Siga no LinkedIn. Não, me contrate que eu faço consultoria de carreira. Ajuste o LinkedIn e currículo. Isso aí. Então, é importante pensar nisso de uma forma bem complexa, porque eu entendo que a carreira hoje, cada pessoa tem a sua, e aí você vai buscar os objetivos que você tem no final do processo. Passou-se a época de acumular conhecimento, se tornar algo satisfatório. Hoje, talvez seja mais interessante você saber executar alguma coisa com exatidão do que você saber muita coisa. Uma das máximas de todo RH e de toda gestão de pessoas é: todas as pessoas são contratadas pelas competências e demitidas pelos comportamentos. Isso é uma máxima em todos os processos. Então, o que ocorre muito, a maioria dos processos, existem processos de demissão por outras situações, sim, mas o comportamento ele está à frente de todos os outros. Porque quando eu contrato e é justamente isso, é um contrato, né, entre o empregador e o empregado, em que eu estou acreditando em algo que você ainda vai me entregar. Em troca disso, o empregador te dá um salário. Mas é justamente isso, eu contrato com uma expectativa e talvez essa expectativa não vai ser atendida. Muitas vezes e essa pessoa é promovida e tem toda uma carreira pré-estabelecida e muitas vezes essa expectativa ela não é atendida. Porém, a gente tem dois processos, né? Um deles é a empresa que não entende que ela precisa dar um feedback corretivo, que ela precisa dar um feedback assertivo para que ela consiga extrair o que realmente ela precisa, e o empregado que precisa entender que aquele feedback não é pessoal, aquele feedback é profissional, o que ele pode tirar daquilo para agregar, né? Hoje, você consegue fazer pós, e tem gente que fala que tem 5, 10, 15 pós-graduações, tá, mas e a aplicabilidade disso?
né? O quanto que isso realmente impacta no seu dia a dia. E aí é justamente isso, é o que você vai trazer desse conhecimento extraído, porque hoje o empregador, se você tiver lá no currículo 500 mil pós, mas não executar nenhuma, e o cara que não tem nenhuma, mas aprendeu no YouTube, aprendeu Na prática, né? na prática do processo e executa, ele vai ter mais valor, porque ele vai trazer mais retorno, né? E sendo bem enfático no processo, nós não, embora o gestão de pessoas ele busque cuidar e aí a NR1 vai trazer muito disso, né? Porque o departamento de gestão de pessoas sempre foi um departamento que falava, não, a gente precisa pensar nas pessoas, a gente precisa cuidar das pessoas, mas para as empresas são um número, e o número tem que dar retorno. Então agora que a NR1 vai se ter uma nova perspectiva, de que, tá, óbvio, tem que ter retorno, mas o que eu estou gerenciando para que esse retorno seja obtido, né? E nós vamos falar de NR1 agora em Sorriso, no dia 2. E uma das coisas importantes da NR1 é a gente entender que não é só a NR1 e a regulamentação da norma, ela não traz só obrigações para o empregador, ela traz obrigações para o empregado também. Então não é só meus direitos, tem meus deveres também nesse processo. Então é importante que as pessoas saibam que o empregado tem que me dar uma condição de saúde emocional no trabalho, mas a gente sabe que o trabalho são 8 horas. A gente ainda tem mais todo o restante do dia que eu não estou trabalhando, né? E aí a gente sabe que nós somos uma soma de fatores, né? A vida pessoal e profissional. Foi-se a época que se falava, ah, não, você chegou no trabalho, você deixa a sua malinha ali dos problemas pessoais, entra para dentro. Por quê? Até um tempo atrás, isso acontecia realmente porque a gente não tinha isso. Então a gente estava desligado da vida externa. Você não tinha contato com os pais, com mãe, com filhos, com nada, por quê? Você estava ali focado no trabalho. Hoje você tem um contato instantâneo com todos eles. Então, eu lembrei de uma coisa. Eu já me distraí, né? E aí eu vi um podcast do Joel justamente questionando essa situação das pessoas que ficam tempo no celular, é o tempo que a empresa está te pagando. E você está executando assuntos pessoais. Aí num processo de hora extra, num pedido de hora, não vou fazer hora extra. Pera, mas você usou um tempo ocioso para assuntos pessoais, né, da empresa. Então, é realmente entender esse processo de ganha-ganha. O colaborador, ele precisa entender que a empresa vai entregar, e aí a gente, talvez na nossa região isso seja menos incomum, mas a questão de atrasos salariais são bem. É na nossa realidade, mas É. provavelmente acontece, né? Então, mas aí existe justamente essa questão. Na nossa realidade, o atraso salarial ele não é recorrente, né? Então, não ocorre isso com frequência para que haja essa dissonância, né? Tanto é que né, nessa entrevista do 1 com 30 lá, é justamente isso. As pessoas falam, mas eu me desmotivei e a empresa atrasava. E eu entendo que... E aí até um dos questionamentos é, o colaborador tem dias ruins. A empresa também vai ter dias ruins. E até onde eu estou disposto a ceder nesse momento para que minha empresa reestabeleça e volte a ser. A gente tem empresas muito boas que passam por processos e por mudanças, né? A gente, no agro agora, estamos prestes a sofrer uma taxação que vai impactar. Então, a gente precisa começar a pensar também nisso, mas de antemão já precisamos pensar em soluções. Não adianta a gente reviver o problema de que agora vai ser taxado 50%, os produtos do agro vão ficar mais caros lá, não vai ter demanda, não vai ter saída, consequentemente impacta nosso dia a dia, né? E nós somos uma região onde a gente depende de chuva, né? A chuva ela tem que vir no tempo certo, ela não pode chover demais, não pode chover de menos. Então tem tudo isso, né? Hoje você não vê, e eu fico feliz em ouvir isso de algumas pessoas que, nossa, graças a Deus choveu no tempo certo. E às vezes a pessoa não planta um pé de soja, mas ela entende que se o produtor plantar, se ele colher, consequentemente isso vai reverberar no processo da vida dela. Então, na nossa região, isso é bem difundido, né? Então, eu não fico feliz somente pelo meu processo, eu fico feliz pelo processo do outro que vai reverberar de uma forma ou outra nas minhas ações também. Eu acho que, em resumo, Wender, tanto na carreira quanto em qualquer outra, os dois lados, né? É empresa e empregado, né? O colaborador, eles têm que caminhar junto. Tanto na carreira quanto no processo que você estava comentando agora, porque se andar um para cada lado, não vão chegar no mesmo objetivo. Acho que, em resumo,
é os dois caminhando juntos. Exatamente. Não, foi boa essa colocação sobre, É. porque um tem que entender o lado do outro, porque, querendo ou não, são uma relação de interdependência. O empregador Exato. precisa do empregado e o empregado precisa do empregador, E sabe? nós, como pessoas, que somos pessoas não só profissionais, né? Temos problemas também. Sim. E não vai separar, né? Nós não vamos separar. Então, por isso que tem que ter esse olhar junto, tem que ter essa flexibilidade e adaptabilidade que a gente estava falando lá atrás, né? Lá no início. Se você não é flexível e adaptável, e resiliente também, que é uma palavra, né? Aqui na nossa região a gente precisa ser bastante, não vai chegar a lugar nenhum. Pessoal, assunto bom, a gente começa, vai falando, vai falando, vai falando. Quando a gente vê, o tempo já passou, né, Walter? A Verdade. gente vai ter que voltar para gravar mais vezes. Meu Deus! Já? E assim, eu gostaria de pedir para vocês, como profissionais tão renomados e que estão abrindo uma frente numa região que a gente vê que ela é muito importante para o nosso país e às vezes muito carente de profissionais e de demandas, que a gente vê muito esses temas ali no eixo Rio-São Paulo, em grandes capitais, mas aqui na região não tanto quanto o projeto que vocês estão fazendo, e isso é fundamental. Como que as pessoas fazem para entrar em contato com vocês, para conhecer o projeto, para participar e ter esse desenvolvimento que elas desejam nessa área? Então, o Café com RH, né, como a gente falou lá no início, ele surgiu de uma dor, de um desafio, e eu acredito que é um desafio de todas as pessoas, né, não só aqui da nossa região, mas eu acredito que nós fomos abraçados, né, e houve esse engajamento, esse pertencimento, e cresceu de forma tão orgânica, tão genuína. Às vezes teve eventos, encontros que quando eu fui falar e quando eu fui agradecer, eu até me emocionei, porque de fato é algo muito gratificante de a gente fazer. Vocês também, né, tem um projeto muito bacana e a gente não tem lucro, né, com isso, a não ser a todo o conhecimento que a gente adquire, todo esse carinho que a gente recebe das pessoas. Nós estamos em outras cidades já fomos em Itapurá, Sorriso, Nova Mutum. Pessoas de outros estados nos abraçaram também, levaram o Café com RH como projeto, no mesmo formato que nosso, com essa nossa mesma marca, do mesmo jeitinho que a gente faz aqui, levaram para Roraima, Boa Vista, e estamos em Florianópolis também, Santa Catarina, e muito em breve em São Paulo também, um centro com tantos eventos e tantos encontros, vai ter um Café com RH lá também. Então, isso só nos enche né, de alegria, de gratidão. Eu acredito que não só o evento grande, né, tem essa importância, o evento pequeno também, e a nossa intenção até, a gente sempre comenta, talvez não é crescer tanto, para que a gente possa estar sempre dando voz às pessoas que participam, né? Porque todo mundo tem voz, nós somos apenas facilitadores, nós não estamos lá para fazer palestras, né? Ou para nos mostrar, né? Nós temos, o Ender sempre fala que o nosso ego é bem baixo, e de fato é verdade, porque todo mundo precisa, né, falar e mostrar, porque todo mundo sabe um pouquinho. Para nos encontrar, então, através do nosso Instagram, @cafécorrh_br. Antigamente era MT, mas mas eu mudei. Nacionalizando. Estamos no Brasil todo. Estamos no Brasil. A gente está uniformizado também, né? A gente tem as nossas camisetas que em breve terá para venda também, porque como a gente não lucra, né? A gente precisa para o coffee break, para os materiais, para locomoção, né? Agora a gente tem evento em Sorriso, temos em Nova Mutum. Vamos participar também dia 9 de agosto do Green Summit, que é um evento que será incrível, é o primeiro ano que está acontecendo aqui na cidade de Lucas do Rio Verde. E vai trazer profissionais, né, palestrantes nacionais. Então a gente ficou muito feliz com o convite. Então a gente precisa de todo esse material, né? Então a gente sabe que evento todo mundo gosta de um brindezinho, né? De levar para casa. Então a gente tem o apoio de empresas parceiras aqui da nossa cidade. E toda cidade que a gente vai, a gente conta com o apoio dessas empresas. E a gente consegue, através desses participantes
que vão no encontro. Então, eles veem esse engajamento, veem a importância, a necessidade desses encontros e levam para suas empresas. Tem um café com RH, vamos ajudar, vamos trazer aqui para dentro da empresa, porque tem um espaço também para nós da comunidade conhecer as empresas, né? Às vezes a gente tem empresas, a gente participou aqui, fez na Bassani, né? Na Bassani Sim. Imóveis, fez na GGF, e você estar dentro da empresa, você levar um grupo de pessoas, hoje a gente está com uma média de 80, às vezes menos, às vezes mais participantes, então já são, né, já tem um número bem elevado de participantes, você conseguir levar essas pessoas e conhecer a sua empresa, eu acho isso uma troca muito bacana, porque às vezes a gente não vê a imensidão do que aquela empresa representa para a comunidade. Então, eu acho que essa troca é muito válida. Então, eu acho que, de fato, é por isso que a gente está tendo esse retorno tão satisfatório. Os empresários enxergam o Café com RH como um movimento que está trazendo benefícios para a sociedade e a sociedade também enxerga como um movimento que une, que troca network, que a gente consiga nos apoiar e nos ajudar. Eu sempre falo que o RH, ele não é muito unido, né? As pessoas, eles têm um receio, assim, de passar informação ou de falar alguma coisa, às vezes, que não pode ali da empresa, mas eu acho que é necessário, porque a mínima coisa que a gente pode estar fazendo dentro da empresa, a outra pessoa pode fazer na empresa delas, talvez sem custo nenhum. Às vezes as pessoas veem somente como softwares, né, contratar consultorias ou sistemas, mas não, às vezes é uma única ação que a gente pode estar levando e fazendo a diferença. Então, eu vou deixar o Ender complementar, porque eu realmente me empolgo quando eu falo do projeto, porque é um filho, né? É um filho que mês que vem tá completando 1 aninho, vamos ter que fazer uma festa de arromba, né? Como qualquer filho merece. E a gente está planejando ainda, em breve mais informações, mas é isso. Então a gente está com bastante engajamento, estamos expandindo, vamos participar desse evento que será maravilhoso e somente agradecer, né, todo o apoio que a gente tem tido dos empresários e da nossa comunidade, que a gente chama de comunidade agora, não tem nem como chamar diferente disso. Bom, Me empolguei. existem algumas premissas do Café com RH que elas precisam ser verbalizadas sempre que possível. Primeira delas, o formato do Café com RH, o encontro, ele não vai ter cobrança de participação. Ele é livre. Wender, eu não trabalho em RH, eu vou no Café com RH? Sim, você é gestor de gente. Ah, Wender, mas eu sou só uma dona de casa, o que que eu vou aprender lá? Justamente isso. Muitas vezes nessas conversas, nesses processos, vão surgir insights em que você vai aplicar no dia a dia, né? E os nossos temas, eles buscam muito esse processo da gestão de gente. Embora por exemplo, agora em Sorriso a gente vai ter um tema de NR1, mas ela abrange outras situações. Ela abrange um olhar para a saúde emocional, ela abrange todo esse autocuidado que é necessário que se tenha. Então, uma das premissas é essa: nós não vamos cobrar. Para o evento Café com RH Encontro, as inscrições são limitadas, porém gratuitas, né? Por isso que a gente precisa dos colaboradores, dos patrocinadores, a gente precisa do apoio da empresa, porque tem um espaço onde a gente precisa colocar essas pessoas, precisa ser um espaço confortável, né? Tem o coffee break que a gente precisa fornecer também. Então, esses são os custos que a gente tem, fora o custo de deslocamento que a gente tem, mas isso a gente já acaba arcando durante todo esse processo, porque a gente entende que isso é uma missão. Entregar e gerar uma conexão. O Café com RH, ele não deixa de ser, e talvez a segunda premissa importante dela é a maneira com que ele é feito, porque ele é feito para gerar network. Uma dos processos do Café com RH é a autoapresentação. Todo mundo se apresenta. Então eu vou saber de onde que a Regiane é, o que que ela faz e o que que ela, de qual é a empresa dela. Qual que é a expectativa? Isso. Justamente por quê? Porque muitas vezes eu vou precisar, eu preciso de uma empresa do agro que trabalhe com revendas. Cara, a Regiane. Então a gente acaba gerando essas conexões, né? Que eu costumo brincar que eu não preciso saber fazer, eu preciso conhecer quem saiba. E quando você gera essa conexão, é muito importante.
Então, o Café com RH ele vai além do crachazinho escrito de onde eu sou. O crachá é realmente para mim olhar ali, ler o nome, relembrar de que empresa que ela é. Mas essa autoapresentação ela é muito importante. E a gente incentiva as pessoas a se venderem. Então, olha, eu sou trabalhando na RH tal, mas eu também faço isso, mas eu também faço. Porque as pessoas têm. Acho que a maior dificuldade hoje que as pessoas têm é a autopromoção. É achar que se eu me valorizar, ou se eu me vender, eu estou sendo arrogante, eu estou sendo prepotente. E não, você precisa se vender. É importante que essa venda ocorra para que as pessoas conheçam os seus propósitos, para que as pessoas conheçam os objetivos que você tem. Então, as premissas do Café com RH elas são muito importantes para a gente, justamente para isso, para que a gente consiga manter um pertencimento e aí a gente gera esse pertencimento justamente no fluxo que as pessoas fazem. Então, nós não temos quem organize, então acabou o café, eu e a Regi já vamos organizar. E nisso você já vê o movimento das outras pessoas também, organizando cadeira, organizando o local. Por quê? Porque elas entendem que tudo aquilo faz sentido. Então, acho que a nossa maior busca, e tem sido bem surpreendente quanto a isso, né? Sorriso, a gente fecha a quantidade de vagas ali em menos de 24 horas, que a gente divulga, e é uma cidade onde a Regiane ainda tem um certo conhecimento com as empresas, mas mesmo assim são empresas novas, são pessoas novas, né? Que acreditam no processo, que acreditam no projeto, né? Mutum, a gente já tem uma quantidade bem razoável. Do Café com RH surgiu um braço, digamos assim, que nós fizemos o primeiro encontro com os RHs das prefeituras aqui em Lucas. Então, a gente teve 35 municípios que vieram até Lucas do Rio Verde participar no RH.gov com as mesmas premissas, com os mesmos processos Inspiração, viu? inspirados no Café com Arrasar. RH. Justamente por quê? Porque a gente entende que é importante para disseminar boas práticas. Então, e a gente teve uma divulgação mais curta, mas quem veio gostou do evento, justamente por quê? Porque já existe um modelo testado, né? O evento de Roraima, de Boa Vista, o evento lá de Florianópolis, é o mesmo formato. Então, a pessoa que vier num evento aqui em Lucas, Sorriso Mutum, ou for lá em Boa Vista, o formato é o mesmo. Justamente para que a gente consiga manter um padrão, ser assertivo nas buscas, né? E o que a gente vê é que justamente a gente tem crescido muito no convite pessoal. Então, a Regiane foi, ela convidou o Ender foi, eu convido mais dois, três. E é justamente isso. A gente entende que se está fazendo sentido para as outras pessoas, para a gente também tá valendo a pena. Bacana. Parabéns pela iniciativa de vocês. A gente queria agradecer vocês pela participação e provavelmente vai ter que gravar outro, porque ainda ficou Nossa, muito ficou assunto muito pendente. assunto aqui para trás. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada, Até a nossa. próxima. Até.